boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 aqui em São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos, imagens do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube para você acompanhar pelas redes sociais, aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir também pelo WhatsApp, 973350038 é o número, 973350038, e não se esqueçam, hein, pessoal, marcando sempre a hashtag Programa Gente que Fala nas interações aí pelas redes sociais. Quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, é uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. Eu apresento a partir de agora os nossos convidados de hoje que vão analisar, vão debater todos os temas propostos aqui na nossa pauta. Doutora Andréa Nunes, escritora, promotora de justiça em Recife, ou no Recife, como queiram. A promotora Andréa é autora dos livros O Código Numerati, Jogo de Cena e A Corte Infiltrada, e é associada do movimento do Ministério Público Democrático. Promotora, boa tarde, como vai? Boa tarde, Mauro, é um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde aos outros convidados, é uma honra para mim fazer esse debate aqui com vocês também. E boa tarde ao público. Prazer é nosso aqui em poder recebê-la, promotora, seja bem-vinda. Também com a gente a doutora Jandaracy Araújo, ela é professora, empresária, palestrante, conselheira de administração e cofundadora do Conselheira 101. Tudo bem, doutora Jandaracy? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos e a todas que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado pela presença mais uma vez com a gente, perdão aqui. Também com a gente o doutor Antônio Fonseca, advogado, ele é ex-integrante do Ministério Público Federal, também ele integra o Conselho de Ética do Instituto Ética Saúde e é ex-integrante do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Tudo bem, doutor Antônio Fonseca, seja bem-vindo, como vai? Tudo bem, boa tarde a todos. É um prazer estar entre vocês para discutir esses temas da atualidade. O doutor Antônio Fonseca está em Brasília, a promotora Andréa Nunes, que eu já apresentei, está lá no Recife, o economista Luiz Alberto Machado, consultor da Fundação Espaço Democrático, também compondo o nosso time para essa nossa conversa de hoje. Machado, como está? Tudo bem, Mauro? Boa tarde a você, boa tarde aos demais companheiros aí de bancada e aos nossos ouvintes. Muito bem, 12h03, vamos aqui ao nosso primeiro tema, relacionado com a COP26, que está acontecendo lá na Escócia, em Glasgow. Olha, gente, na década mais quente da história, as consequências aparecem em todos os continentes. A queima de combustíveis fósseis intensificou o efeito estufa e a temperatura do planeta subiu 1,1 grau centígrado desde o século XIX, suficiente para já causar danos. Por isso, 2021 é um ano decisivo na luta climática e cerca de 200 países apresentaram planos para reduzir poluentes e limitar o aumento da temperatura média da Terra em 1,5 grau até o ano de 2050. O Brasil chegou à COP26 prometendo zerar o desmatamento ilegal até 2030. O Brasil, porém, está no epicentro das discussões, já que nos últimos anos caminhou na direção oposta, batendo recordes de devastação e colecionando denúncias de agressões ao meio ambiente. Muito bem, a COP26 ocorrendo na Escócia, como destaquei aqui no início. Doutora Jandaracy, eu começo com você esse tema. O que a sociedade tem acompanhado dentro desse contexto aí de realização da COP26 é essa dúvida, né, desse descompasso entre o discurso que o Brasil faz e a prática, o discurso que o Brasil faz lá, né, e a prática em relação ao meio ambiente até aqui a gente tem observado. Como é que você avalia tudo isso? Bom, pelo menos a gente teve um discurso, né? Acho que é desafiador. Os investidores estão pautando muito, estão cobrando o governo uma real atitude, para além do discurso que foi feito na COP26. O Brasil está correndo um sério risco
né? Não é uma coisa que você chega, fala o que você quer e depois você age de outra forma. Esse é um compromisso internacional e, definitivamente, a gente também está prejudicando não só uma questão climática da perpetuidade da raça humana, né? Porque a gente precisa ver que as mudanças climáticas hoje estão impactando na questão alimentar, na questão de existência de moradia, né? Na crise energética, mas também na questão de atração de investimentos. Isso está custando muito caro para o Brasil. Tanto que alguns assets, alguns investidores estão cobrando lançaram uma carta recentemente cobrando de forma bem incisiva ao governo a tomar posições reais em relação à questão de desmatamento, desenvolver instrumentos financeiros, né, ajudar na formação desses instrumentos financeiros que possibilitem o investimento em projetos de baixo carbono e energia para um desenvolvimento sustentável. Então, para além do discurso, eu acho que a brincadeira acabou, né? Eu acho que esse excesso de negacionismo em relação ao meio ambiente, esse excesso de vamos fazer do jeito que a gente tem que fazer, não dá mais. Um posicionamento desse, quando a gente está falando de fundos de investimento, não é um nem dois, né? Mas são vários, cobrando uma posição efetiva, a gente está falando de entrada de recursos no país. E isso tem um impacto direto na economia. Então, eu acho que não tem mais espaço para ficar brincando de me engana que eu gosto, né? Então, e o mundo está vendo de uma forma super cética, porque todo mundo tem acompanhado o que tem acontecido no Brasil e o que aconteceu no Brasil nos últimos Problemas com a conexão da doutora Jandaracy. A gente vai dar sequência aqui. Promotora Andréia, a doutora Jandaracy destacava que a brincadeira acabou. Está de acordo com a opinião da doutora Jandaracy? Porque uma coisa é chegar lá e falar e discursar, e outra coisa é a prática posterior, né? Com certeza. Eu acho que a doutora Jandaracy tocou num ponto muito importante, que é exatamente essa questão de dar nome aos bois, no sentido de projetos. A gente está tendo prejuízo efetivo. Isso não é um discurso vazio, né? Todos esses líderes não estão reunidos à toa. Existe um efetivo risco, como ela afirmou, para a nossa perpetuidade como raça humana, e existe uma grande preocupação com o protagonismo do Brasil. E por que uma preocupação com o protagonismo do Brasil? Por uma coisa muito simples. Nós temos a Amazônia, que é um fator decisivo para a questão da emissão de carbono, que, através de suas florestas, o desmatamento ou não desmatamento, eles influenciam diretamente na questão da emissão de carbono no mundo. Então, sem o compromisso efetivo do Brasil, nós teremos realmente um grande prejuízo às metas ambientais. Então, como avaliar esse compromisso do Brasil, como ela falou, com dar concretude a esse discurso? Nós precisamos, efetivamente, de números, e não apenas de discursos ou metas genéricas. Por exemplo, se a gente afirma que vai baixar os índices de emissão de carbono, se a gente afirma que está em busca de zerar o desmatamento ilegal, então, ao invés de falar genericamente de percentagens, vamos dizer o seguinte: efetivamente, que números de taxa anual de desmatamento por quilômetro quadrado nós precisamos obter? Nós temos uma taxa tal de desmatamento. A gente já sabe, por exemplo, que essa taxa de desmatamento aumentou bastante nos últimos 12 anos. Nós temos a maior taxa de desmatamento nos últimos 12 anos. E chegar e dizer o seguinte: a taxa de desmatamento por quilômetro quadrado é tanto. Nós pretendemos chegar a tanto. Isso é uma meta concreta e o Brasil precisa ser, efetivamente, falar desses números e ser cobrado desse compromisso que assumiu. Eu acho que é por aí a grande questão, para evitar que a gente tenha uma pedalada ambiental. Sim. Doutora Jandaracy, novamente, porque houve uma interrupção aí na sua conexão, para a sua conclusão, e um outro questionamento: como dar essa concretude ao discurso lá, uma vez que nós não temos a presença do presidente Bolsonaro, como não temos a presença de outros líderes mundiais aí de países que são grandes emissores de gases de efeito estufa, China, Rússia? Bom, o meu ponto aqui é que a China ela vai
vai passar por um processo, sim. O governo chinês, já, apesar de não estar presente, ele já vai ter uma imposição do mercado. É o que o Brasil hoje está sendo pressionado. O mercado financeiro está pautando, né, essa necessidade de ampliar a fiscalização, de ter regras, voltar a ser mais incisivo, né, nas questões de regulamentação ambiental e investimento sustentável e regulação nos instrumentos fiscais e econômicos para estimular esse investimento privado sustentável e de baixo carbono. Então, não é só... E como a doutora André colocou, né, quais são as metas? Né? O que é que a gente... De fato, meta está dada, mas o que vai ser na prática? Né? Novamente, doutora Jandaracy, um problema com a sua conexão. Vamos fazer o seguinte, sai da conexão, volte para ela novamente, talvez a gente dê uma solução para esse problema aí desse travamento da sua imagem e do seu áudio. A gente dá sequência aqui com a nossa conversa com o doutor Antônio Fonseca. Doutor Antônio, o mesmo questionamento, como dar essa concretude ao discurso brasileiro, lá na COP26, feito pela comitiva que lá está, não pelo presidente Jair Bolsonaro. Boa tarde a todos. Veja bem, é uma questão que merece de toda a sociedade. Parece-me que a pressão da sociedade deve aí atuar da maneira mais clara, mais forte possível. Nós temos todos os sinais que nos levam a concluir que estamos no caminho certo, isto é, o meio ambiente precisa ser cuidado, todos estão, o mercado está de acordo, aliás, boa parte do mercado, né? Boa parte do mercado, porque, veja bem, aqueles governos que, de algum modo, revelam alguma resistência, busca atender algum segmento, não é, que ainda resiste a essa situação que diz respeito em procurar proteger ao mundo, né? Proteger o meio ambiente para nós, presente hoje, e para as gerações futuras. Então, todos os países com algum nível de baixo nível, por exemplo, de cumprimento das leis, não é? Todos aqueles países com algum nível inaceitável, por exemplo, de corrupção, por exemplo, têm dificuldade de cumprir compromissos, não é? Então, este século, o grande desafio é exatamente você estabelecer, formar atitude, mudar, isto é, rever conceitos para buscar a melhoria de todos. A própria Constituição brasileira já proclama que faz parte do Estado brasileiro, do compromisso do Estado brasileiro de produzir riqueza e distribuir essa riqueza, né, com acesso de todos, não é, essa riqueza, não é, independentemente da sua condição, etc. E quando nós enfrentamos hoje a questão do meio ambiente, nós estamos falando exatamente de como produzir riqueza de forma limpa, sustentável, não é? E de sorte que, se nós não mudamos os modos antigos de produzir, nós vamos certamente entrar num processo de autofagia. Quer dizer, na democracia, só há uma forma de você poder fazer com que as autoridades cumpram os compromissos. É pressionar através de todos os meios possíveis, inclusive do voto, não é? Luiz Alberto Machado, os eventuais descompassos, né, entre o que for dito lá na COP26 e o que for realizado daqui para frente, como é que isso pode produzir descompassos nos mercados?
Mauro, eu gostaria de ampliar essa discussão. Eu acho que nós não podemos reduzir a questão do meio ambiente só à COP, até porque, se a gente pegar o histórico das últimas reuniões do clima, muitas vezes elas foram um fiasco. Muito do que os países se comprometeram a fazer acabaram não fazendo. Não é um tema fácil, é um tema complicado. Inclusive, está longe de haver consenso absoluto. Um estadista contemporâneo que eu respeito muito é o Václav Klaus, que foi presidente, primeiro-ministro da Tchecoslováquia, da República Tcheca, né? E ele tem um livro chamado Um Planeta Azul em Algemas Verdes, criticando o excesso de catastrofismo, que muitas vezes está envolvida na discussão das questões do meio ambiente. Não estou querendo negar a importância do mesmo, mas eu apenas destaco que nós, no caso do Brasil, além de todos os problemas reais, temos um problema de comunicação no atual governo, que é horrível. O ex-ministro, Ricardo Salles, ele ficou durante quase todo o tempo colocando a questão do meio ambiente como ou a Amazônia ou a questão do meio ambiente urbano. Claro que ele tem razão que o meio ambiente urbano é fundamental. Nós vivemos num país em que 70% da população não tem acesso a água encanada, esgoto e assim por diante. Mas não é Amazônia ou meio ambiente urbano, é Amazônia e meio ambiente urbano. Então, é claro que como é que se diz, o compromisso do Brasil tem que ser muito mais amplo, as preocupações do Brasil têm que ser muito mais amplas e o governo não pode se negar a enfrentar a situação. Eu gostei muito da posição da doutora Andréa, que faz uma proposição concreta, quer dizer, não adianta discurso. Numericamente falando, o que dá para fazer? Temos um percentual assim por quilômetro quadrado, vamos reduzir para isso. Isso já seria uma coisa muito grande. E uma coisa muito importante, isso foi destacado principalmente pela doutora Jandaracy, é que essa discussão não é uma discussão só de política ou de ambientalistas, não, isso é uma questão econômica fundamental. O ex-ministro Joaquim Levy, em recente artigo, falou que o Brasil está perdendo uma oportunidade extraordinária, porque ele teria tudo para ser protagonista nesse campo. Eu trabalhei com o embaixador Rubens Recupero durante muitos anos na FAP, e ele há muitos anos que defende essa posição. Se tem um setor em que o Brasil pode ser protagonista no mundo, é a questão do meio ambiente, e nós estamos perdendo essa oportunidade. E agora, lá em Glasgow, o que se discute muito é uma economia em transição para a economia de baixo carbono. E como destaca o Joaquim Levy, nesse campo, o Brasil pode ter um novo ciclo econômico tão importante quanto o do ouro ou da borracha, ou do açúcar, com uma diferença: é inclusivo. Então, não há como fugir da discussão, mas acho que, mais do que discurso, é fundamental que hajam ações concretas e, nesse sentido, não cabe, quer dizer, não cabe em nenhum campo, mas muito menos aqui, esse negacionismo que, de vez em quando, caracteriza, sobretudo, o presidente da República. Esse é o ponto, sem ideologizar o tema, porque o meio ambiente não é da esquerda ou da direita, o meio ambiente é de todos. Sim. Perfeito. 12h18, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Nosso próximo tema: às vésperas da Lei de Acesso à Informação completar 10 anos de existência, um levantamento feito pelo jornal O Globo mostra que o governo federal deu marcha ré na transparência. O presidente Jair Bolsonaro, já no primeiro mês do mandato, tentou ampliar a quantidade de servidores que poderiam classificar documentos como sigilosos, chegou ao terceiro ano de gestão com indicadores piores do que os dos dois governos anteriores. A decretação de sigilo sobre documentos, a exemplo da sindicância sobre a ida do general Eduardo Pazuello a um evento político, tornou-se um expediente rotineiro. Segundo o levantamento, 16 dos 23 ministérios têm a menor taxa de pedidos concedidos em relação aos governos anteriores. Luiz Alberto Machado, começo com você, Stênio. De novo, né? É muito preocupante. Nós vivemos na era do conhecimento. E para você desenvolver conhecimento é necessário ter acesso à informação. Hoje, ao contrário do que acontecia há muito tempo atrás, o acesso à informação está bastante democratizado. Antigamente, ter acesso à informação era um handicap. Você tinha muita questão de informação privilegiada. Hoje, o acesso à informação está democratizado. Mais do que acessar, o difícil é saber processar e saber o que fazer com a informação.
Então, quando a gente fala que nós vivemos na época da comunicação, na era do conhecimento, e dentro dessa era do conhecimento, você tem uma influência muito grande hoje da TI, né, da tecnologia da informação, da inteligência artificial, e você tem, dentro desses componentes, o Big Data. Quer dizer, hoje as pessoas e as instituições, os governos, as empresas, eles são obrigados a trabalhar com milhares e milhares de informações que têm que ser processadas e bem utilizadas. Então, qualquer medida que vise a coibir o acesso à informação, ela tem que ser condenada, e é a minha posição neste caso. Doutora Andréa, transparência em queda, seu olhar sobre esse tema? A transparência, na verdade, ela é um dos pilares da democracia, né? Nós já vimos, desde a nossa Constituição, tínhamos o estudo do habeas data, que era um reflexo exatamente de informações que as pessoas não tinham da época da ditadura militar, onde se penava nos meandros burocráticos para se ter acesso a uma ficha, as temidas fichas do DOPS e do ICODE, e esse direito à publicidade, direito à informação, ele foi erigido a uma categoria de direito importante pela nossa Constituição, que veio primeiro através desse Instituto do habeas data e, posteriormente, na nossa Lei de Acesso à Informação, que está fazendo 10 anos. E, na verdade, também estamos com a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que também dialoga com a questão do que seja ou não dado sensível, quando você relaciona essa questão de prestação de informação com o interesse do Estado em decretar sigilo. Então, você tem que fazer o cotejo. Por ser uma democracia jovem, muitas vezes se confunde esses conceitos e as pessoas não conseguem compreender bem o que vem a ser interesse do Estado na segurança nacional, interesse em resguardar uma informação e interesse da sociedade em essa informação vir à tona. Então, esses conceitos, eles precisam ser melhor trabalhados para que se possa justificar adequadamente eventuais sigilos que a administração precisa decretar. Porque o que está havendo, na verdade, quando você observa toda essa queda de prestação de informações, é provavelmente um uso errado do que vem a ser necessidade de sigilo para proteção do Estado e da segurança nacional. Essa proteção à informação, a informação sigilosa, ela vem, como eu disse, também tem que ser trabalhada em conjunto com a Lei Geral de Proteção de Dados, que define melhor o que vem a ser dados sensíveis, e também nós temos, na própria Lei de Acesso à Informação, um conceito de que negar injustificadamente essas informações vem a ser improbidade administrativa. Aí você já faz o contexto com a outra lei, a nova lei da improbidade administrativa, que vem a ser assim chamada por ter sido totalmente desfigurada da sua versão original, que é a Lei 14.320, que modificou a questão da improbidade administrativa e a negativa de publicidade a esses atos oficiais. Porque a antiga lei, a 8.429, ela dizia que, no inciso 4 do artigo 11, que é improbidade administrativa negar publicidade aos atos oficiais. E agora ela estabelece uma redação mais estendida ao dizer que negar publicidade aos atos oficiais, mas com algumas exceções. E aí vai caber à jurisprudência construir o que vem a ser esses conceitos, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade do Estado e de outras hipóteses instituídas em lei. Então, esses conceitos do que vem a ser isso, sob a égide dessa nova lei, eles vão precisar ser construídos pela jurisprudência para que a gente possa vir caracterizar a improbidade pela negativa da informação à sociedade com base na Lei de Acesso à Informação. Doutora Jandaracy, muito bem, sobre essa marcha ré na transparência do governo federal em relação às informações, o ponto que a doutora Andréa levantou, qual que é, na sua avaliação, o debate necessário? Naquilo que naquele limite, né, do que é estratégico, deve ser sigiloso para a segurança nacional, e aquilo que é, de fato, interesse da sociedade, que as pessoas têm o direito de buscar. Mauro,
eu vou voltar aqui acho que vale uma pergunta. É uma questão de segurança nacional, saber como é gasto o dinheiro, o nosso dinheiro, por exemplo, porque quando um Pazuello, por exemplo, faz uma movimentação ou vai a algum lugar usando a FAB ou usando aviões da FAB, isso é recurso nosso, né? Acho que tem que ter o princípio básico aqui. Eu não vou nem entrar no detalhe do direito, porque aqui a gente tem pessoas especialistas no assunto que podem entrar mais no detalhe da lei, como a doutora Andréa colocou, mas como cidadã, e acho que esse é o ponto, está sendo nos tirado o direito de fiscalizar como é utilizados os recursos, por que determinados privilégios, como, por exemplo, né, a questão da Laura, da menina entrar na escola militar sem passar por nenhuma... Então, assim, a gente está validando o nepotismo, a gente está validando de tudo, a gente está retrocedendo muito. E é esse retrocesso que eu entendo que todo mundo tem que combater, porque virou uma máxima. Isso não tem nada a ver com LGPD. Aliás, é uma distorção muito clara do que é LGPD, do uso da LGPD, com a transparência que um governante, né, e todos que exercem cargo público devem dar, da utilização de recursos, de como está sendo utilizado e das atividades que ele está exercendo na função, né? Então, acho que aqui é esse o ponto. Está distorcendo toda uma legislação e tirando o direito do cidadão de saber efetivamente como está sendo utilizados os recursos e para quê, né? Acho que esse é o ponto mais importante. Doutor Antônio, como é que nós podemos buscar tudo isso? Quais são as ferramentas de pressão que temos, ou que deveríamos ter, para ter acesso às informações e que achamos que devemos ter em qualquer uma dessas situações e dar um basta aí nesse retrocesso, nessa marcha ré na transparência? A gente não consegue buscar justificativa para o evento que foi colocado, né? Quer dizer, um general que se dirige a um encontro político, não é? Quer dizer, novamente, o governo do dia, ele quebra sempre aquele equilíbrio entre os valores da democracia, não é? E a necessidade de estabelecer mecanismos que torne a democracia realmente realizável, não é? O Brasil tem um compromisso, em princípio, com o governo aberto. O governo aberto, essa coisa de a decretação do sigilo, ela exatamente é um contravalor. A decretação do sigilo é a exceção, é a exceção. Então, isso só deve acontecer para as situações excepcionais. A não ser que o governo queira tirar da sociedade, não é, da mídia, aquela situação de desconforto para um membro das Forças Armadas, que a própria lei proíbe que tenha, que faça manifestação política, não é, etc. Então, a grande dificuldade, portanto, é a gente conseguir que o governo do dia enxergue isso, né? Enxergue isso. E, infelizmente, a gente vai ter que... eu quero dizer, os membros da sociedade, como se costuma dizer na Inglaterra, né? Os membros da sociedade, nós, do povo, temos que protestar, porque não há outro jeito, não é? E muitas vezes se estabelece uma opinião de que isso não teve nenhum impacto. É como o ditador que dá a opinião dele e acha que é suficiente. Não é suficiente. A gente precisa avaliar o impacto desses eventos, o que isso representa, não é? A decretação do sigilo nessa situação, imagine em outras situações. A questão de gastos públicos, a questão da utilização das facilidades que o Estado oferece.
a utilização de forma inaceitável, não é? De forma antiética e de forma arriscada do ponto de vista da ética, do ponto de vista da integridade e do ponto de vista de um país que deseja passar uma mensagem, não é, de uma organização equilibrada, não é, que busca a felicidade de todos. Meio-dia e meia, no programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Uma pausinha rápida, um intervalo para a mensagem aqui do nosso apoiador e a gente volta aqui na sequência com o debate e com a análise dos nossos assuntos. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 28 minutos para 1h agora, você está na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, imagens das redes sociais também. Este é o Gente do MPD que fala, uma parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, edição que acontece todas as quintas-feiras por aqui. Mais um assunto agora, minha gente, o deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, que é o autor da PEC 5 de 2021, que propõe mudanças na composição do Conselho Nacional do Ministério Público, acredita que o texto original deve voltar ao plenário lá da Câmara. O substitutivo foi rejeitado no dia 20 de outubro, mas o deputado Paulo Teixeira disse que regimentalmente ainda pode ser votado o texto original. O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, do PP, do Progressistas de Alagoas, está se movimentando no sentido da Casa aprovar pelo menos essa versão do texto. Só para relembrar aqui nossa audiência, o texto foi o substitutivo, né, do deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, foi rejeitado no dia 20 de outubro, foram 297 votos favoráveis, mas faltaram 11, né? O texto não foi aprovado porque o quórum necessário ali era para 308 votos, por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição. Promotora Andréa Nunes, qual é o movimento que as entidades ligadas ao Ministério Público devem fazer nesse momento, em que o entendimento do deputado Paulo Teixeira é de que o texto original deva ser votado? Veja, existem questionamentos, né, no sentido de que se possa ou não votar esse texto original, uma vez que a proposta foi rejeitada. Isso está sendo analisado pelas entidades associativas, no sentido de verificar a necessidade de judicialização dessa tentativa, ao mesmo tempo em que também permanece a mobilização junto à opinião pública e junto aos deputados, aos senadores, a todo o Congresso Nacional, lideranças políticas em geral, uma vez que o projeto, tanto na sua forma de substitutivo como na sua forma original, representa um grande perigo à democracia, na medida em que tolhe o Ministério Público em sua independência funcional de uma maneira que ameaça, como poucas vezes foi visto na nossa história, o texto dessa PEC. Tanto que esse texto ele não foi objeto de nenhuma audiência pública, foi conduzido a toque de caixa, de maneira que a sociedade não teve a oportunidade de debater as suas imperfeições, nem conhecer os seus perigos, como, por exemplo, o fato de que quer se impor um corregedor externo ao Ministério Público, uma forma totalmente anômala de fiscalização, que nenhuma categoria pública, de guarda municipal a deputados, ninguém tem corregedor indicado externamente. E eu até me pergunto
se os parlamentares que defendem isso gostariam de ter um corregedor externo, acham isso produtivo à sua fiscalização, porque é realmente um perigo. E eu acho que é esse trabalho que é o mais importante a ser feito, de sensibilização, já que não houve essas audiências públicas, já que não houve essa possibilidade de debate, nós estamos em tempo recorde tentando sensibilizar a sociedade para demonstrar toda essa ameaça que existe, não só ao Ministério Público, mas a toda a sociedade, com a aprovação desse projeto. E aí colocando esses pontos, exatamente que a gente conseguiu essa vitória numa primeira análise do texto, na sua proposta modificada, e vamos conseguir também, seja pela via judicial, questionando a recolocação nessa legislatura de um projeto já reprovado em emenda constitucional, seja, caso não se obtenha êxito na via judicial, através da sensibilização das bases eleitorais do próprio Congresso Nacional e dos políticos em geral, que já muitos deles colocaram apoio público à proposta do Ministério Público, por reconhecer, de fato, que existe essa ameaça à democracia e à própria Constituição brasileira em tolher o Ministério Público da sua fiscalização. Doutor Antônio, o seu olhar também sobre esse tema, a PEC 5 de 2021, cujo entendimento do deputado Paulo Teixeira, do PT, o texto original, que é de autoria dele, né, pode voltar pode ser votado, né, e se movimenta nesse sentido, assim como o próprio presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, também se movimentando nesse sentido. Retornando, a possibilidade de ser aprovado parece que tende a crescer. Por quê? Porque termina se convencendo outros membros do parlamento, particularmente da Câmara dos Deputados, a votar de outro jeito. Parece-me que existe uma estratégia do Congresso Nacional de reduzir a fiscalização da sociedade através do Ministério Público, e daí o risco de voltarmos àquela situação de corrupção incontrolável. Aliás, a PEC 5 de 21, essa ação do Congresso está muito coordenada com a última lei que passou, que alterou a lei de improbidade, referida pela doutora Andréa Nunes. Então, claramente, o Congresso ele está buscando baixar a guarda, coisa que aconteceu mais ou menos na Itália, né? Isso é lamentável do ponto de vista de uma sociedade que busca avançar na civilização. Eu queria também lembrar aqui um ponto. Acho que o Ministério Público, eu sempre achei que o Ministério Público poderia fazer mais com respeito a dar uma resposta ética, aprender a lição e dar uma resposta ética. Eu sou estudioso da área de gestão da integridade e apresentei ao Conselho Nacional do Ministério Público uma proposta, por exemplo, de se implantar a gestão da integridade no próprio Ministério Público. Isso, alguns ministérios públicos estaduais têm alguma iniciativa, também o Judiciário alguma iniciativa, e cheguei, inclusive, a discutir com o Congresso, a partir de uma nota técnica, de uma espécie de compliance de Estado, algo em harmonia com algumas iniciativas, por exemplo, lá na Europa e na OCDE. Infelizmente, a gente não teve sucesso. Então, claramente, a sociedade novamente está sendo aí nessa situação
desrespeitada em termos de a contramensagem, né? Aquela mensagem que vai contra aquele esforço de moralizar o país. O princípio está lá, a moralidade está lá na Constituição, que tem um espectro amplo, não é? E daí o Congresso Nacional, mais uma vez, faz um esforço para favorecer a sua atuação de modo a usar os recursos do seu modo, no seu interesse. Realmente é muito lamentável. 20 minutos para 1 agora, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Nosso próximo tema, minha gente, Lara Mendes Magalhães agora pode ser livre. É assim que a adolescente de 16 anos se considera após ganhar na justiça cearense o direito de retificar o nome e o gênero no próprio registro civil. A decisão judicial foi dada no último dia 20, graças à atuação da mãe, Mara Beatriz Mendes, e da Defensoria Pública do Ceará. Para a supervisora do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública, Mariana Lobo, é uma vitória, porque a afirmação do direito à identidade de gênero da pessoa humana, independentemente da idade que ela tem. Doutora Jandaracy, seu olhar sobre esse caso, adolescente trans que ganhou na justiça o direito de mudar de nome e de gênero. Enfim, a gente vai avançando aos poucos, né? Eu considero um grande avanço. E lembrando que, infelizmente, muitos jovens morrem no país por serem quem são. Trans, homossexuais, toda a população LGBTQI no nosso país, ela sofre diariamente de um alto índice de violência. Infelizmente, as estatísticas no país não permitem que a gente comemore, vibre, né? Mas é um pequeno avanço. E a gente tem, aqui em São Paulo, a gente tem uma deputada trans e tem uma vereadora trans, né? Isso é um avanço como sociedade. As pessoas, a gente precisa entender, acho que já passamos, a gente não tem que voltar à década das trevas, aos séculos das trevas, vamos dizer assim, e começar a respeitar. A gente fala, eu, por exemplo, que pauto diversidade, inclusive nas organizações, acho que chegou a hora da gente começar a ter esse processo civilizatório de respeito à individualidade de cada um, né? Ao respeito ao indivíduo, à condição humana. E isso é um direito, né, dessa pessoa, dela querer mudar o nome dela e o gênero na certidão de nascimento, e usar o nome que ela quiser. E principalmente uma menina de 16 anos que conquista esse direito, isso influencia, inclusive, no dia a dia dela na escola, no futuro, quando ela vier a trabalhar. Então, a gente precisa mudar essa conotação. Então, eu comemoro junto com a Lara, e eu acredito que chegou a hora da gente começar a discutir sobre esses assuntos, principalmente quando a gente vê os índices de violência, né? É uma população que tem um alto índice de suicídio também, em função das agressões que sofrem diariamente, da questão da repressão em relação à sua orientação ou sexualidade, dependendo, né, dentro da escala LGBTQI a mais. Então, a gente precisa falar sobre isso, precisa educar, né? O que a gente precisa agora é educar e respeito, gente. A gente precisa respeitar o que as pessoas são. Então, acho que esse é um ponto muito importante e a gente precisa avançar muito mais nessa discussão. Promotora Andréa, o seu olhar sobre esse tema, Lara Mendes Magalhães, obtendo na justiça o direito de mudar de nome, ela trans, né? O direito de mudar de nome e de gênero. Isso aconteceu no Ceará. Isso aí eu acho que é exatamente um reflexo de como o direito ele precisa ser sensível às transformações sociais, né? Nós temos uma lei de registros públicos que diz que o prenome é imutável. Entretanto, a gente vem paulatinamente conseguindo, através de ações de retificação, não apenas a mudança do prenome, como nesse caso aí é importante até essa orientação, o pedido ele não deve ser apenas de mudança do prenome, o cidadão tem direito a pedir a mudança no registro público do prenome e do sexo.
Isso tem sido conseguido graças a uma interpretação mais extensiva à Lei de Registros Públicos, que estabelece nos artigos 55 e 58 que, apesar dessa imutabilidade do nome, existem exceções que permitem que você mude o prenome, que é exatamente uma dessas exceções é quando a pessoa se sente exposta ao ridículo. Então, a interpretação extensiva disso aí tem permitido que, através dos tribunais, seja reconhecido esse direito, na medida em que uma pessoa trans que não tem respeitada a sua condição, seja com relação à sua orientação sexual, seja com relação ao gênero que ela entende pertencer, é uma pessoa exposta, vai ter várias situações em que ela ficará exposta ao ridículo. Então, com base nessa interpretação extensiva da nossa Lei de Registros Públicos, se tem permitido essa mudança no que antes era considerado imutável do ponto de vista jurídico. E, com relação a isso, é importante que se tenha esse olhar mais flexível na legislação, enquanto nós não temos uma mudança efetiva na lei, que também é muito importante que exista para reconhecer, não apenas através de analogia, mas uma legislação efetiva que ampare esse direito que efetivamente as pessoas têm, faz parte do direito à dignidade humana amparado pela Constituição, você ter esse reconhecimento da sua orientação sexual. E porque o direito ele precisa caminhar nesse sentido. A gente saiu da era do bang-bang, saiu da era do olho por olho, dente por dente, exatamente porque nós nos propusemos, através do direito, a regular os conflitos humanos. Quando você não consegue mais, através do direito, alcançar toda a extensão e complexidade dos conflitos humanos, você está decretando a falência desse direito. Então, o direito ele tem que se mostrar sempre capaz de regular, através de uma normativa que agasalhe todos os novos conflitos humanos que vão surgindo, todas essas possibilidades de amparar as pessoas e seus direitos. E é por isso que a gente tem que caminhar, como a doutora Jandaracy falou, nesse sentido. É um avanço a gente poder caminhar nesse sentido. E não só através dessa interpretação extensiva da lei, como efetivamente através de novas leis que amparem essas demandas. Professor Alberto Machado, o seu olhar como cidadão para essa questão, a menina Lara, a adolescente Lara, com essa vitória, esse direito de mudar de nome e gênero, essa conquista lá na Justiça do Ceará? Mauro, é muito bom falar depois da doutora André e da Jandaracy, porque a gente tem um embasamento legal, né, jurídico para essa questão. Então, eu acho que é um avanço, não há dúvida de que os tempos mudaram, o mundo está mudando e deve haver um acompanhamento. Mas eu reconheço que a coisa não é também tão simples e não se esgota no plano jurídico. Eu vejo que isso tem uma repercussão no plano social, no plano religioso. Então, nós estamos vivendo agora, circunstancialmente, exatamente agora, 2 casos interessantes no mundo do voleibol. Eu sou um apaixonado por esporte e um deles está ligado justamente à questão da transexualidade. Uma jogadora brasileira, famosa, importante, questionou um trans jogar no feminino, porque aí é uma questão biológica, física, de força física e assim por diante. E ela, de cara, ela foi muito questionada, muito criticada, dizendo que é uma pessoa, falou, olha, eu respeito, convivo com ela, gosto dela, mas não acho justo. Acho que ela tem um físico de homem e jogar com mulher faz diferença. Um outro caso, até mais recente, que teve mais repercussão, foi o caso do jogador Maurício, que se posicionou, pegou um caso de uma história em quadrinho do Capitão Marvel, fez uma colocação e está sendo execrado. Foi expulso do time, o técnico da seleção brasileira já disse que não pode jogar, quando ele expressou uma opinião. Então, eu acho que a doutora Andréa fala uma coisa muito importante. Dentro mesmo do plano legal, tem que haver o respeito à discussão. E aí eu lanço uma questão. Qual é o limite entre o direito à liberdade de expressão
e ser... de opinião, né? Exatamente. Liberdade de opinião e ser taxado de homofóbico, de troglodita, qualquer coisa. É uma questão muito delicada e eu acho que a gente tem que acompanhar os acontecimentos para ver como é que isso vai ser resolvido. Olha, minha gente, 10:50 agora. Eu vou entrar aqui nas perguntas da nossa audiência. Uma pergunta para cada um de vocês. O seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, participa todos os dias com a gente. O doutor Antônio Fonseca, ele pergunta o seguinte, olha só, um trabalhador vacinado, legalmente, pode se recusar a exercer a sua atividade em um ambiente com outro não vacinado? Aqui, ele não está se referindo à Covid, mas eu acredito que ele deve estar nesse espectro aqui, porque o vacinado significa vacinação contra qualquer tipo de doença. Mas vamos pegar aqui o exemplo da Covid. Doutor Antônio? Sim, a pergunta é se ele tem que ser vacinado, se ele pode conviver. Um trabalhador vacinado, se legalmente ele pode se recusar a exercer a sua atividade em um ambiente com outro não vacinado. É que a gente está vivendo esses tempos de Covid, acredito que a pergunta dele vá nesse sentido. Perfeito, ele pode falar em relação ao Covid como qualquer outra vacina. Perfeito. Bom, acima de tudo, a organização... Ter o conhecimento sobre o tema, de fato, como isso se aplica no dia a dia da organização, né? Nem toda organização, então você tem o pilar ambiental, o social e de governança. Não é um bicho de 7 cabeças, aparentemente todo mundo acha que é uma coisa de 7 cabeças, ou é só para determinados segmentos, ou só para empresa grande, mas toda empresa pode atuar nessa área. E quando a gente fala de ESG, é importante lembrar que da pauta ambiental, qualquer empresa pode ter políticas de redução de impacto ambiental, que vai desde fazer reciclagem, monitorar a embalagem, né, fazer upcycling de produção. Então, não é um bicho de 7 cabeças. E, principalmente, quando a gente fala do ambiental, respeitar a legislação ambiental, porque tem normas, tem legislação ambiental, né, municipais, estaduais e federais. Começa por aí. Né? Quando a gente fala de ESG na parte ambiental, tem ações que podem ser minimamente aplicadas ao negócio de forma específica, mas também existe o respeito à legislação. Não poluir onde estiver fabricando, todos os cuidados, respeitar a legislação. Do ponto de vista social, depois com a pandemia, né, que a gente está vivendo, nunca foi tão cobrado das instituições privadas que tivessem uma ação também social, para além do lucro. Né? Afinal de contas, estamos inseridos no mesmo ecossistema. Não existe a empresa é feita de pessoas e para pessoas. Né? Não dá para poder uma empresa ficar alheia à situação da fome, por exemplo. Várias empresas tomaram. E da parte de governança, é o que a gente vem falando há muito tempo, tem medidas super simples como anticorrupção. Trabalhar com ética, né, e combater a corrupção. Isso qualquer empresa pode fazer. Desde um pequeno restaurante, quando vai a fiscalização no seu estabelecimento, a uma grande fábrica. Então, não há uma grande complexidade para isso, tá, Mauro? E para quem nos perguntou também, é simples de resolver e basta entender, estudar sobre o assunto e ter boa vontade para fazer. Muito bem, a pergunta era da Luciana Baldo. Também pelo Facebook, o Carlos Henrique Correia pergunta, Luiz Alberto Machado, a pergunta dele não é fácil, hein? A dívida interna brasileira está administrável? Carlos Henrique, você levanta uma questão que está se tornando cada vez mais complexa. Nós tivemos aí na semana passada ações do governo que são bastante preocupantes nesse sentido, com a violação do teto de gastos, com a flexibilização de algumas ações, e isso me fez escrever, eu estou publicando hoje um artigo que tem o seguinte título, Brasil e Argentina, eu sou você amanhã, de novo? Ou seja, eu achei que o Brasil tinha se desgarrado da situação argentina, que é terrível nesse sentido, mas essas últimas medidas me preocupam. E uma coincidência, tanto lá como aqui, as razões são eleitoreiras, e isso é muito preocupante, porque a nossa eleição ainda vai levar mais de um ano para chegar. Na Argentina, no dia 14, agora eles têm as eleições legislativas. A eleição no Brasil é daqui a mais de um ano, e se a gente permanecer com esse tipo de comportamento, ela vai se tornar cada vez mais inadministrável.
Vamos ver o segundo tempo, né, da votação da PEC dos precatórios, vai acontecer na semana que vem, né, na madrugada de hoje, passou em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Vamos ver o que vai acontecer e como é que isso vai chegar no Senado também posteriormente, não é, Machado? Mas não se limita à PEC dos precatórios, né, Mauro? Porque as ações que o governo adotou, a mudança na forma de calcular lá, a mudança de data, isso já... de julho a junho... Exatamente. De janeiro a dezembro. Exatamente. Érica Trindade no YouTube. Doutora Andréia, quais as porcentagens de ficção e realidade em seu livro A Corte Infiltrada? Bem brevemente, para a gente encerrar, por favor. Então, A Corte Infiltrada é um livro que eu tenho que fala dos bastidores da infiltração do crime organizado nas instituições de poder. Um livro foi resenhado pela Folha de São Paulo com uma manchete, no mínimo, curiosa. Quando a Folha analisou meu livro, ela disse que era um livro que falava do que estava acontecendo nas manchetes do noticiário. Então, assim, evidentemente que quando você aborda um tema feito a infiltração do crime organizado nas instituições de poder, utilizando como isso os bastidores do Poder Judiciário, do STF, eu tenho que aproveitar alguma coisa da minha experiência profissional como promotora de defesa do patrimônio público. Esses meandros aí de fiscalizar a questão do poder, né? Mas, ao mesmo tempo, muita gente me pergunta se eu pego casos concretos no livro para ilustrar. E, evidentemente que a gente não pode fazer isso, porque a maioria desses casos eu seria processada se eu fizesse. Mas a gente faz uma miscelânea de situações em que é analisada essa questão de como o poder do crime organizado se entrelaçam. E isso é uma trama de mistério, para ficar mais interessante. Muito bem. Pessoal, vamos pôr um ponto final aqui nessa nossa edição do programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Nosso agradecimento a vocês todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala, promotora de Justiça em Recife, Andréa Nunes, a professora empresária e palestrante Jandaracy Araújo, o doutor Antônio Fonseca, advogado, ele integra o Conselho de Ética do Instituto Ética Saúde, e também o Luiz Alberto Machado, economista, consultor da Fundação Espaço Democrático. Na mesa do som com a gente hoje, o Fabiano Souza, o Sérgio Souza, o gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Antes aqui do ponto final, chegando na sequência da programação da Trianon, Dermeval Pereira, com o programa Sociedade em Foco, até as 2, a partir das 2, o musical Trianon, e às 3, o programa Duas na Tri, com a apresentação de Malu Mota e Silvia Vinhas. Antes de tudo, Débora Mendonça, com as informações do trânsito aqui na capital paulista. Um em ponto, obrigado, minha gente, tchau, até amanhã.